Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. Dizemos que é caravana mesmo, tem corações aqui conosco, os que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, do Facebook, do CEF, e a todos que vão entrar, porque a nossa sala é assim, ela é aberta. Então não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho de hoje. E assim, para nós começarmos, Gerson, você trouxe uma leitura hoje para nós, né? Trouxe Diga aí. uma mensagem que recebemos essa semana lá no Centro Espírita. É uma mensagem que foi escrita por Chico Xavier, do Espírito de André Luiz, está no livro Sinal Verde. Chama Desejos. Desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo e, depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Uhum. Linda reflexão sobre os desejos aí. Uma reflexão para os nossos pensamentos. Então, olha só. E assim, com essa reflexão, vamos fazer a nossa prece inicial. Suzelei, pode fazer para nós, por favor? Sim, boa noite a todos, né? Vamos prestar bastante atenção, né, do que desejamos, né? Se colhemos hoje o que desejamos ontem, vamos desejar muito bem para colhermos amanhã, né? Estejamos atentos. E nesse momento, vamos nos acalmando, vamos relaxando o nosso corpo físico, prestando atenção na nossa respiração, inspirando, expirando. Vamos agora cada vez mais relaxando nosso corpo físico, serenando a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos. Vamos deixando de lado aqueles pensamentos que nos atormentam,
pensamentos do dia a dia, de trabalhos. Vamos deixando nesse momento para trás. E assim vamos cada vez mais nos acalmando e nos elevando. Vamos em busca do nosso anjo de guarda, nossos mentores individuais. Vamos cumprimentando a espiritualidade amiga, que já está aqui conosco, cumprimentando os mentores da caravana, os mentores do CEF, a nossa casa, e todos juntos, todos vamos em busca de Ismael, anjo dourado, de um amarelo intenso, anjo protetor do nosso país, o país em que vivemos. Ele nos recebe, nos abençoa, vai nos preparando e nos levando até a nossa Mãe Santíssima, nossa mãezinha querida, Maria, nossa mãe que nos acolhe, nos carrega em seu colo, nos cobre com seu manto de luz, seu manto de amor. Ela que nos conhece desde sempre, ela que conhece os nossos segredos mais íntimos. Ela vai nos preparando agora, nos acolhendo e vai nos levando até seu Filho amado Jesus. Mestre Jesus, vamos ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo, vamos dizendo a Ele, Jesus, se conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pela honra de trabalhar em seu nome, Senhor. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. E diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por essa reencarnação. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Obrigada, Suzelei. E hoje vamos dar continuidade aqui no capítulo 13, que estamos falando que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. E hoje vamos ler aqui o 7 e o 8, os itens, que é convidar os pobres e os estropiados, ajudar sem esperar recompensa. Então começa assim, uma passagem bíblica. Jesus também disse para aquele que o tinha convidado: quando você der um banquete, não convide seus amigos, nem seus irmãos, parentes ou vizinhos que forem ricos, para que não aconteça que também eles o convidem, retribuindo assim o que receberam. Quando oferecer um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e você será feliz, porque eles não terão como lhe retribuir. Sua recompensa virá nas encarnações futuras.
Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse a Jesus: Feliz daquele que comer o pão no reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 14, de versículo 12 a 15. E Jesus disse: Quando você oferecer um banquete, não convide seus amigos, mas sim os pobres e os estropiados. Essas palavras, que parecem absurdas, se levadas ao pé da letra, são sublimes quando entendemos o seu verdadeiro sentido. Jesus não quis dizer que, em vez dos amigos, é necessário reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens daquela época, incapazes de entender as sutilezas mais delicadas do pensamento. Eram necessárias imagens mais fortes, como, por exemplo, convidar estropiados em vez de amigos. A essência do pensamento de Jesus se revela nessas palavras: e você será feliz, porque eles não têm com o que lhe retribuir. Isso quer dizer que não se deve fazer o bem pensando em retribuição, mas sim pelo simples prazer de fazê-lo. Para tornar clara a comparação, Jesus diz: Convida os pobres para o seu banquete, pois você sabe que eles não podem lhe retribuir. Por banquete é preciso entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância daquilo que você desfruta. Todavia, esse ensinamento de Jesus pode ser aplicado num sentido mais verdadeiro. Quantas pessoas convidam para sentar à sua mesa somente aqueles que podem lhes honrar com a sua presença ou que podem lhe retribuir-lhes o convite? Todos nós possuímos amigos e parentes menos afortunados, e muitos sentem grande satisfação em recebê-los. Essa é uma forma de ajudá-los disfarçadamente, sem que eles percebam. Essas pessoas, sem precisarem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus, pois fazem por bondade, sem ostentação, e sabem disfarçar o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Esse texto aqui, ele é muito lindo. E nessa passagem bíblica que está em Lucas, nessa passagem, na Bíblia está quando Jesus ele está ensinando a busca da humildade. E aqui, nesse ensinamento bíblico, Jesus ele trouxe dois ensinamentos aqui. O primeiro deles, que é aqui como convidado. Quando for convidado, que você não precisa procurar aquele lugar de honra para ser visto. E aqui a outra, ele fala desse segundo ensinamento, que ele diz assim ao anfitrião, né? Aquele que recebe as pessoas, que esse anfitrião, que não seja, para que ele não seja seletivo ao excesso quanto aos seus convidados. Por quê? Porque o reino de Deus é para todos. O reino de Deus não tem distinção. Então, aqui, nessa passagem, e ele fala da humildade, não como a humildade de um revestimento na nossa aparência, para, né, nos colocarmos aquele véu, mas sim aquela humildade da nossa ação, da nossa atitude. Porque o que é ser humilde? Uma vez até a Cleide falou aqui no Evangelho e achei muito lindo, e eu peguei isso para mim. Humilde não é andar nem na frente nem atrás, não é nem se elevar e nem se rebaixar, é estar ao lado. Isso é humildade, estar ao lado do seu próximo, porque estar ao lado do seu próximo
é sermos conhecidos e reconhecidos como filho do mesmo Pai, que é Deus. Então, quando ele fala aqui, né, ao final, que é feliz daquele que comer o pão no reino de Deus, né, um daqueles convidados ali que estava à mesa. Por quê? Porque significa que aqui o bem-aventurado daquele que receber e aceitar esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Porque o nosso Mestre Jesus, ele veio em nome de Deus. E Kardec depois, ele traz a sua explicação, que foi tão clara a explicação de Kardec aqui, que Kardec ele aqui nos lembra que a palavra de Cristo eram sempre aqui normalmente figuradas para um costume daquela época. Então Jesus ele tinha que falar assim, porque vocês vejam que o título, quem pega assim não tem um entendimento das palavras figurativas do mestre, vai achar convidar os pobres e estrupiados, né? Então e quem lê assim a primeiro momento o texto vai achar assim, puxa, então eu não tenho que convidar os meus familiares e amigos próximos? Eu tenho que convidar só os mendigos? Só assim eu estarei seguindo o caminho do mestre? Não, não é isso. Não é isso que Jesus ele quis ensinar aqui naquela época e nem nessa época nossa. Então Jesus ele está falando aqui nesse sentido figurado para as pessoas entenderem naquela época, lembrando que Jesus ele não deixou nada escrito, né? A gente vai estudando aqui as passagens bíblicas diante dos seus discípulos que deixaram aí algo escrito daquela época, dos ensinamentos do mestre, né? Tanto que a gente vê Evangelho de Mateus, de Lucas, de João e assim vai. Então, aqui, Jesus, ele não impede e nem pede para substituir esses parentes e amigos pelos mendigos de rua. Então, nada disso. Aqui ele nos ensina que a ação do bem, ela é despretensiosa e não requer ali uma retribuição, né? Porque naquela época também, e hoje ainda existe, né? Até assim, algumas socialites, né? Ó, vou convidar aquele, porque eu sei que quando ele fizer outra festa, ele vai me convidar também. Então, aquilo também acontecia. E hoje também acontece ainda. Então, ele está explicando aqui para a gente não ter essa caridade esperando uma retribuição. Quer dizer, eu só vou oferecer um banquete para aquele que depois vai poder retribuir também com outro banquete, aí fica aquela disputa, né? Quem faz o banquete melhor, quem faz a comida melhor. E Kardec, ele lembra aqui, olha, isso aqui eu achei tão lindo, gente. E Kardec, ele lembra aqui que banquete é a participação na abundância que você tem. Então, tem gente que fala, que pensa assim, eu não convidar porque a comida que eu tenho aqui em casa é tão simples. Ai, né? A nossa hoje foi arroz, feijão e omelete, é tão simples, eu não vou convidar. Mas não é exatamente isso que o mestre nos deixou. É banquete naquilo que você tem e não para se mostrar aquilo que às vezes você nem é. Então é ofertar aquilo que você pode dar. Eu não vou me estender, mas tem uma história até em relação ao Chico Xavier, mas só a parte de tem uma senhora que um mendigo, né, uma pessoa estrupiada, bate na porta dela. E ela fala para ele, ela fala assim: Olha, eu ainda não tenho nada para te oferecer, porque eu estou me preparando agora para um banquete. Você está convidado? Você quer, você aceita? E o banquete dela, o que que era? Não era o jantar, porque ela não tinha feito ainda. O banquete dela, ela estava se preparando para o evangelho. E ela convidou esse estrupiado, né, esse mendigo, para sentar para o evangelho. E não é um banquete, gente? Claro que é um banquete. Assim como todos nós estamos aqui, ó. Nós estamos num banquete. Então, olha que lindo a gente refletir por esse momento, né? Quando a gente não precisa de ostentação para esse banquete.
Então, Kardec, ele nos lembra aqui que a caridade, olha que lindo também, né? Cada parágrafo aqui dá vontade de ler e reler novamente. Ele fala que a caridade, ela começa na família consanguínea, porque ninguém está reunido aqui na Terra à toa. Se você tem um parente difícil, ali é o momento de você convidá-lo para aquele banquete. E ele lembra que é muito isso a nossa realidade. Por vezes vemos família, um é tão afortunado, né, e outro menos afortunado, e até se perguntam, né, por que que eu sou assim? Por que que aquele, né, é tão afortunado e o outro não? Então é aí que você vai convidar para esses banquetes de uma maneira despretensiosa, porque você sabe que você não vai receber, porque aquele não vai ter condições de retribuir esse banquete. Mas você está fazendo uma caridade. E a caridade, lembrando mais uma vez, não é só material, mas também uma forma de falar, uma forma de dar o ouvido para ouvir. Existem tantas formas, né, da gente praticar essa caridade. Então, pode falar, Suzelei. Eu vi que você abriu seu microfone, senão eu vou falando aí. Você falou muito bem já tudo, né? Mas se a gente voltar na nossa família, né? A nossa família consanguínea, né? A gente vê o banquete mesmo, da comida mesmo, né? Num Natal, numa Páscoa, né? Quem se convida, né? Quantas famílias que estão brigadas, né? Que, que se dividem. Quantas pessoas que convidam aquele que são mais abastados, né? Para mostrar, olha, eu posso fazer melhor, olha, eu posso investir mais. Não tem a humildade, né? Não tem a benevolência para com o outro. Quantos convidam, muitas vezes, aquele que é menos materialmente, financeiramente menor, para ostentar, né? O meu jantar, né? O meu Natal. Então, a gente vê muitas famílias, infelizmente, assim, onde saem brigas onoméricas, né? Dentro de um banquete mesmo, do alimento, né? Que o alimento é tão sagrado, né? Então, falta o quê? Falta a humildade. Mais uma vez, ele nos alerta, né? Quantos jantares políticos que se fazem para se promover, né? Para ostentação. Quantos e quantos lugares, né? Infelizmente. E ele nos alerta, convidar aquele pobre, aquele parente mais pobre, e o convide com benevolência para aquele momento, para que ele possa se alimentar assim, né? Sem ostentação, sem humilhá-lo, né? Quantas pessoas, quantos familiares se acham no direito de humilhar o outro, né? Então, tudo isso ele está nos alertando aqui. Então, esses festins, mesmo os festins verdadeiros, né, que acontecem, mesmo assim, vem toda essa ostentação, toda essa maledicência, essas brigas. Então, se esquecendo, né, do que Jesus colocava. Quando Jesus fez o seu banquete na Santa Ceia, o que ele fez? Ele não lavou o pé de cada um, né? Vamos pensar nisso. Então, o que eu vejo aqui, né, é a cordialidade, é a benevolência, é a humildade, sempre, né? Praticar o bem, sem pensar, aí eu vou convidar fulano para ser convidado novamente, eu vou convidar fulano para ostentar para ele o que eu consegui, né?
Então, não é isso que Jesus nos ensina, não é isso que o Evangelho está colocando aqui. E sim a humildade, mais uma vez lembrando a senhora que parava a carruagem e que ia lá simples, né, com as suas vestimentas simples, levando sua filha para ensinar, ajudar o próximo. Foi o que eu percebi. Obrigada, Suzelei, pelas suas reflexões. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Eu vou resumir aqui, porque já falaram bastante, mas o Kardec, também aí no item 8, revela que trata-se de uma parábola. Então, todo o ensinamento de Jesus não se pode olhar pelas palavras, temos que interpretá-la, o que ele está nos falando. Então, qual o maior banquete que podemos oferecer? Deus é amor. Então, todo o amor que você pode expor e doar é um banquete. Então, lembrando que é sobre isso daí, aquilo que Chico sempre falava, todo bem que você fizer é o advogado eterno que você tem com você. Então, é nesse ponto que a gente tem que estar olhando para nós, se realmente estamos fazendo desinteressado, porque o amor, quando ele é puro, não tem interesse, ele é doado. E como o Francisco de Assis nos ensina, é dando que se recebe. Então, está tudo aí no mesmo véu, né? Muito obrigado. Obrigada a você, Luiz, pelas suas reflexões. E olha só, você já pode emendar aí na nossa prece final, viu? Porque não tem mais ninguém. Não, mas ninguém aqui abriu o microfone. Tá bom. Então, vamos todos nos envolvendo agora neste momento para a doação. Lembrando que vibração é uma doação de coração. Vamos assim, doando, no abraço fraterno com o nosso anjo guardião. E vamos seguindo, cumprimentando a todos os mentores desta casa que nos oferece oportunidade, com o anjo Ismael do nosso Brasil, irradiando a sua luz dourada por todo o contorno geográfico e elevando nossos sentimentos para todo o nosso planeta azul. Toda a vida aquática possa ser recebidos em vibrações amorosas, toda a vida terrestre em todos os cantos também. E agora, vibrando especificamente aos países que ainda estão em guerras, a todos aqueles que lutam, ainda acreditam na violência como meio de corrigir. Vibrando amor, paz, para todo o povo, que muitos têm que sair do local de origem para ir buscar refazer a vida em local distante, em outra cultura. Vamos lembrando por todos que estão apavorados neste momento de transição, que se encontram em ansiedades, depressões, medos, o número de suicídios que tanto aumentam. Vamos deixando crescer uma bolha luminosa com as nossas doações e doando o máximo de energias neste momento, vibrando bem o amor, para que toda a espiritualidade possa usar o recurso a que merecer. Vamos vibrando por todos os amigos e parentes. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram nas ruas, nas drogas, nos crimes, nas cadeias. Por toda criança desamparada, por todo velho abandonado. E agora, vamos buscando a presença do venerável Dr. Bezerra de Menezes, com o seu magnetismo vibrante, que possa vibrar magnetizando a nossa água.
que toda energia amorosa, luminosa, envolva para aquilo que mais necessitamos. Que esta energia também se estenda por todas as nossas caixas d'água, por torneiras que vêm das ruas, que toda a água seja salutarmente abençoada para a nossa higiene pessoal, para a higiene dos alimentos. E vamos também vibrando por nós mesmos, elevando os nossos sentimentos na gratidão maior a Deus, diante de todas as lutas e oportunidades de aprendizado que temos. E assim, vamos elevando os nossos sentimentos, chegando agradecidas a Maria, nossa doce mãe, a Jesus, o nosso Mestre Divino, e a Deus, o nosso Pai, agradecendo a oportunidade desta reencarnação, que saibamos honrá-la e praticar o nosso dever. E assim, agradecidos a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, vamos encerrando, dando graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite.